Então, vamos lá. Hoje, vamos falar de 2 autores, faltando só mais 3. Semana que vem, a gente finaliza. Semana que vem finaliza os autores, e na próxima semana a gente só faz a revisão. Lembrando que na revisão eu só vou falar de palavras-chave, tá? É muita coisa, são muitos autores, senão fica extremamente cansativo, e aí a gente tem o quê? De 1h30, 2 horas, aí não dá para falar, não. Então, vamos lá. Ó, Vitor Paro, Escritos sobre a Educação. Eu não sei se vocês viram, mandei no grupo, os capítulos. Eu só não achei o último capítulo ali, a autonomia escolar, práticas, propostas e limites. Esse eu não achei. Mas o Educação para a Democracia e a Gestão da Educação, eu achei e mandei no grupo. Então, é interessante ler. São artigos que foram compilados num livro. E aí a VUNESP, no diário, pediu esses artigos em específico. E aí nós vamos estar falando um pouquinho de cada capítulo, lembrando que é uma ideia que você tem que ter. A VUNESP, ela pede de diversas formas, mas o principal é você saber sempre refletir sobre a questão e ter uma ideia de cada autor. É o principal, é o que vai fazer você passar. Boa noite, Camila. Então, vamos lá. No primeiro capítulo, que é Educação para a Democracia, o elemento que falta na discussão de qualidade do ensino. É interessante que ele fala sobre a democracia e você refletir sobre isso dentro da escola. E aí ele vai falar que vai um pouco além das questões técnicas e pedagógicas. Aí ele coloca ali, ó, nesse resumo, achei bem legal isso. Essencial considerar a formação cidadã e o desenvolvimento de valores democráticos dos alunos. E nós temos que lembrar que é na escola que ele aprende a viver em sociedade. E é o que eu sempre falo nas reuniões. E é respeitando o amigo, é você sabendo dos seus direitos, de você mostrar para a criança que é direito dela brincar, dependendo da idade, você falar sobre isso, e também mostrar que ele tem deveres, que é na escola que ele aprende esses deveres, que vai ser refletido lá fora. E o autor fala muito sobre isso. Ele enfatiza lá a necessidade de promover a participação ativa dos estudantes na gestão escolar. Não sei se vocês lembram no passado que tinha o Grêmio, e aí nós votávamos no Grêmio, isso acontecia mais no Estado. E tinha essa votação, principalmente na adolescência. E ali o presidente do Grêmio participava junto das decisões da gestão da escola, e ele levava o que os alunos queriam para a gestão da escola, que isso também é democracia. Fazer essa participação, essa mediação é extremamente importante. E o autor enfatiza essa participação, a necessidade de promover a participação dos estudantes na gestão escolar. Ele fala, né, que contribui para uma educação mais cidadã e comprometida com a formação de indivíduos conscientes e engajados na sociedade. Porque se não tem esse preparo, como é que nós vamos preparar essas pessoas para viver lá fora? Porque é na escola que a gente aprende o que é democracia. A gente vê muito de democracia nas HAs, onde tudo que for decidido na escola, sim, tem um conselho escolar. Concordo, Camila, que tem um conselho escolar, mas ele enfatiza bastante a questão do aluno poder participar. Aí eu não sei se os alunos participam, você que está mais tempo, você pode falar, principalmente do 5º ano, né, maiores, seria extremamente importante, né, porque a sociedade está participando, representantes dos pais e dos educandos, sim. Eu não sabia que os educandos participavam. Para mim, eram só os pais. Ah, quando é fundamental, né? É verdade.
E isso é democracia, é uma pena que são poucas pessoas, né, que participam do conselho escolar. O interessante seria se a sociedade tivesse esse conhecimento. Eu mesmo não tinha, só tive esse conhecimento quando eu entrei para fazer estágio na escola. Não foi nem na faculdade em si. É. No Manuel Bonfim, eu participei de uma reunião do conselho escolar que foi feita em H, que a diretora ela mostrou para nós, que tinha alguns professores que participavam do conselho escolar, todos os, todas as compras, com todas as notas, tudo que foi discutido nas horas de atividades foi levado para o conselho para fazer as compras, né? Mas do conselho escolar em si eu não participei. Mas como a Camila falou, nas escolas que tem fundamental, o conselho ele é composto pelas pessoas da sociedade, as pessoas da escola, inclui gestão, né, que precisa estar, mas tem que ter professores, tem que ter... Pode falar, Camila. Tem que mais gente levantar não. Então, é que a nossa escola é infantil. Eu não vejo muito sentido, né, deixar os bebês falar, fazer como se fosse para inglês ver, né? Porque tem algumas escolas que infantil que tem também como se fosse um grêmio, aí os alunos opinam, principalmente na construção do PPP. Mas o correto mesmo é fazer com que as crianças tenham esse senso, né, de cidadania, que possam opinar. É que no infantil eu ainda não vi muito sentido. Tem escolas que fazem, mas eu acho que é mais para inglês ver, porque sem querer menosprezar, mas já menosprezando, eu acho que criança na idade das nossas não tem muita clareza do que é, né? A gente pode incentivar e tudo mais, só que eu como coordenadora, eu não vejo muito sentido. Mas a escola que era da Solange Torgante, o conselho ele é bem atuante. Os alunos fazem mesmo, como é fundamental, né? Fazem a votação, elegem o representante do conselho e lá eles fazem a votação. Tem uma mini reunião entre os educandos e aí eles levam todas as demandas da comunidade escolar dos educandos para o conselho e ali é destrinchado igualzinho era o Grêmio na nossa época do Estado. Sim, e é extremamente importante que isso é democracia, né? E eles olhando, eles maiores, eles conseguem ter essa noção, né? A partir, acho que do terceiro ano, dos 9, 10 anos, eles conseguem ter mais noção do que é o dinheiro, do que é compra, do que é gasto, do que pode, do que não pode. Os pequenininhos ainda não conseguem. Eu também não... E até mesmo no pedagógico eles opinam. Sim. É muito bonitinho. Depois eu te mando, ou coloco aqui no grupo, um vídeo que tem desse conselho participativo, entendeu? Eu vou procurar e coloco para todo mundo ter. Tem esse vídeo no portal, acho que tem. Eu acho que está no portal. Mas daí eu posto no grupo. É super importante a gente ver a prática, né? Não só na teoria, que uma coisa linka a outra. E aí depende, né, muito da gestão e como os próprios... A própria equipe escolar considera isso, né? Porque sim, a gente pode fazer, sim, agora que a gente tem estágio, poderia fazer que eles tenham um pouquinho mais de amadurecimento do que as crianças da creche. É que eu não vejo muito sentido, mas teve também, acho que a Umabel, fez com os aluninhos na época da pandemia, com os educandos em casa, daí as mães perguntavam, eles respondiam, e eles levaram em consideração. Lógico que tem muita coisa que vai, né? Eles imaginam um parque cor-de-rosa, exemplo, assim. Sim. Eles fazem umas coisas assim, mas tem algumas coisas que dá para aproveitar, sim, que foi da vontade das crianças e eles acabaram executando na própria escola. Que é aquilo que a gente sempre fala também, né, Camila? São passinhos de formiguinha. Talvez os nossos pequenos, talvez participando mais, eles também, é que eles não conseguem ter a capacidade de atenção. Eles são muito agitados. Tão muito agitados, viu, Camila? Esse mês de agosto você saiu no mês certo de férias.
que olha tal agitação e vê eles numa reunião assim, eu não sei se eles conseguiriam, mas talvez tendo sempre, poderia, poderia ser que sim, que aos pouquinhos eles conseguiam prestar mais atenção. Também não seria a sala toda, né? Seriam alguns alunos, né? Mas não sei, é aquilo que você falou, é uma questão de gestão também. Mas é super importante acontecer isso na, na escola. Volta assim, senhora, mano, que olha, tá uma agitação. Acho que porque tá calor também, as salas estão lotadas. Não tá fácil, não. Vamos lá, vamos para o próximo. Aí no próximo capítulo é a gestão da educação ante as exigências de qualidade e produtividade da escola pública, né? Ele já fala que são desafios que a gestão educacional, devido às demandas, devido à burocracia também que as escolas públicas têm, exigem, né? Mas como avaliação das escolas, esses indicadores que ele fala, quantitativos, e a busca por resultados imediatos, são falhos. A gente vê tanto, principalmente na escola estadual, não é válido esses indicadores, né? E aí, o que acontece? Como essa avaliação, ela não é feita de uma forma coerente, os efeitos são muito negativos. Principalmente eu vejo isso no Estado, sabe? A qualidade da educação, ela cai. Fora que, para isso acontecer, e ele critica muito, não cabe a nós, e muito menos a gestão que está na escola. É um problema muito maior, um problema que vem lá de cima, que colocar, no nosso caso, 35 alunos de 4 a 5 anos numa sala e avaliar esses alunos nós avaliamos, mas essa avaliação, ela nem sempre é válida num todo, porque são 35 alunos para um professor. São quase 50 alunos no estado. Não é um problema não só da avaliação ou não, mas sim um problema da gestão educacional do país. Problema lá de cima, que faz com que vai agravando e a qualidade da educação vai cada vez mais abaixando. E isso eu estou falando de um item, que eu acho que a quantidade de alunos implica demais na qualidade de aula do professor. Fora os outros, que tem as inclusões, que tem muitas escolas que não têm estrutura, tem muitas escolas que têm tantos outros problemas mais graves, sabe, que implica demais na qualidade e na produtividade da escola. E ali ele vai fazendo essas reflexões. É interessante todo mundo dar uma lida, que é bem legal. Eu não li todo, porque são muitas páginas, mas você que vai prestar a prova precisa ler. E não precisa ler para gravar, precisa ler para ir armazenando as ideias, que isso vai fazer a diferença na hora de prestar a prova. E aqui é bem legal também esse autonomia escolar, propostas, práticas e limites. Aí a gente traz isso para nossa escola, para nossa rede. A rede em si, ela tem autonomia, cada escola tem autonomia para gastar a verba, tem autonomia para fazer o PPP, tem autonomia para qual caminho nós vamos seguir. Por que tem essa autonomia? Porque cada educando, cada sociedade ali tem uma cultura. E ali a escola precisa dessa autonomia para estar construindo práticas para que esses alunos possam ter a melhor educação possível dentro do que aqueles profissionais avaliaram. E a escola precisa ter autonomia também para gastar a verba, porque igual eu falei, cada aluno, cada região tem uma cultura e ali os profissionais vão avaliando e vão comprando os materiais necessários, e se o governo exigisse ou mandasse, talvez não teria, nós não conseguiríamos efetuar um trabalho da melhor forma possível. Então, por isso que a escola tem essa autonomia. O que ele fala
que são os limites, né, que ele coloca, ele destaca, que deve ser exercido dentro dos parâmetros éticos e sociais, considerando sempre o bem-estar dos estudantes e a promoção da igualdade. E aí ele ressalta que a autonomia não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas como um meio para melhorar a qualidade do ensino e para promover a participação democrática na escola. Igual a gente falou, o conselho escolar, ele está ali para, junto da gestão, decidir qual a melhor forma de gastar a verba, decidir qual a melhor forma de, se tem algum problema na escola, de resolver esse problema, sempre juntos, porque é uma democracia. Só que, quando ele fala parâmetros éticos e sociais, deve existir, porque a gente sabe, não na nossa rede eu não sei, mas eu já ouvi muitas histórias de diretores comprando, fazendo compras assim, compras assadas, que não tem nada a ver com a escola. Isso existe também, gente. Por isso que os parâmetros éticos, ele foca ali, porque a gente tem que lembrar que esse dinheiro, ele não é meu, ele é de todos, ele não é seu, ele é nosso. Então, como nós vamos gastar da melhor forma em prol da escola, né? E, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim. Por isso que esses parâmetros éticos e sociais está destacado aqui. Ó, o livro não, mas esses capítulos em si, eu até escrevi errado, ele faz um parâmetro da educação brasileira, né? Enfatizando a importância da dimensão democrática na qualidade do ensino, os desafios da gestão educacional, em um contexto de busca por produtividade e discussão sobre a autonomia escolar e seus limites. E ali ele aborda mais sobre esses limites, gente. Mas daqui a pouco tempo, então a gente tem que ter só a ideia do que o autor fala. Porque ele apresenta reflexões que convidam a repensar a educação de forma mais abrangente e comprometida com a formação integral dos alunos e a construção de uma sociedade mais justa e participativa. E aí eu peguei uma partezinha do nosso QSM, que eu sou... tem as palavras-chave. Eu não vou ler porque é um pouquinho de tudo que a gente falou. Ó, é um pouquinho de tudo sobre o que a gente falou. Eu acho melhor depois vocês darem uma lida. É que eu sou apaixonada pelo QSM. E ali eu achei uma parte que é bem específica. Ó, no introdutório tem a página 10 e a página 19. E aí eu comecei com a página 10, que ele fala sobre isso. Ó, o compartilhamento da gestão educacional pressupõe a participação decisória e o diálogo democrático de todos os sujeitos envolvidos na ação educativa. E ali ele traz um pouquinho da Constituição Federal. Ó. A Constituição Federal de 88 traz a colaboração da sociedade na educação como direito e a gestão democrática como princípio no exercício do ensino, que casa muito bem com a ideia principal do autor, sabe? E aí é onde eu falo para vocês, todos os autores que a gente vem falando, aula por aula, eles estão no QSM, eles abordam as suas principais ideias, abordam o que a rede quer, que a rede necessita, que nós tenhamos o conhecimento principal, né, para que a gente possa efetuar um bom trabalho. E ali ele coloca lá, no QSM também, cada unidade escolar, no exercício de sua autonomia pedagógica, assegurado pela legislação vigente e norteada pela proposta curricular, deve considerar na construção de seu currículo a cultura local, lembra que eu falei? As relações entre os sujeitos, as diversidades, as regionalidades e as diferencialidades dos educandos da comunidade escolar, entre outros aspectos. E aí é muito abrangente, gente, mas teve escola lá no Bom Sucesso que abria para muitos pais irem efetuar a alimentação na escola. Não abria só para as crianças, abria para os pais também. Então, porque era a necessidade que aquela comunidade tinha e a escola abria. Claro que não era para todos os pais, eram específicos, mas abria. E aí, cada escola vai ter uma realidade, sabe?
Por isso que necessita dessa autonomia. E também está no nosso QCN, que casa demais com o pensamento do autor. E você viu que eu fui muito ansiosa para falar do QSN, mas quem quiser dar uma olhada melhor nas palavras-chave, a gente lê também. Ó, no capítulo 1 é qualidade de ensino, dimensão democrática, formação cidadã, valores democráticos, participação dos estudantes, gestão escolar participativa, engajamento cívico, conscientização social e educação cidadã. Aí no 2, que vai falar da gestão da educação, gestão educacional, qualidade e produtividade, políticas de avaliação, modelos de gestão empresarial. E aqui, quando fala de políticas de avaliação, se a gente parar para analisar, eu tenho 36 anos, mas de 30 anos para cá, como que mudou as avaliações que eram feitas no passado até hoje? Porque eu nunca esqueço que quando eu tinha 10 anos, era A, B, C, D e E. E aí, não, ainda repetia. Depois desses anos, não repetia-se mais. E são políticas mesmo, educacionais, que foram sendo desenvolvidas para que fossem melhorando o ensino. E ali o autor fazendo uma reflexão sobre isso. Por isso que é importante vocês lerem. E que ele vai falar de indicadores qualitativos, quantitativos, impactos na educação, humanização do ensino, aspectos sociais da educação e equilíbrio entre eficiência e humanidade. Aí no 3, tomada de decisão, responsabilidade educacional, limites da autonomia. E aqui nos limites também entra, dentre várias regras, eu dou um exemplo da minha escola, porque é que eu estou vivenciando. Quando você vai fazer uma compra da escola com uma verba escolar, além de ter alguém da gestão ali, tem que ter alguém que participa do conselho escolar, senão não consegue comprar. Então, você vê que tem os seus limites, e é uma regrinha que não é da minha escola, é uma burocracia extremamente importante para que todos os envolvidos no conselho escolar possa estar participando disso também. Né, ó. Participação dos professores, bem-estar dos estudantes, ética na autonomia, isso é importante. Gestão autônoma, qualidade do ensino e autonomia. Ansiosa, né, gente? Quem me conhece, quem sabe que eu sou só um pouquinho, às vezes ansiosa, acelerada, mas eu vou. Ó, Rio Claro, você que não fez a prova, faça a prova, porque a gente já fez todas as questões, mas é bom estar relembrando e faz a parte de matemática, a parte de português para estar treinando. É a mesma coisa que Guarulhos, eu acho que não mudou nada. Todos os autores, se você voltar aos vídeos, tem uma questão de Rio Claro lá. Ó, a relação entre meios e fins em educação assume múltiplas formas e perspectivas. No contexto da gestão democrática proposto por Paro, é correto afirmar que a. Os meios didáticos e administrativos precisam ser dispostos de modo coerente com os fins educacionais, ou seja, ser comprometidos com a liberdade e a formação de autênticos sujeitos históricos. B. Os fins justificam os meios, ou seja, a importância reside nos objetivos didático-pedagógicos da escola, que são autônomos, ante os meios aplicados pela estrutura da gestão. C. Fins são determinados na esfera da gestão escolar, pela Secretaria da Educação, em conjunto com a diretoria e a coordenação da escola, enquanto cabe aos professores trabalhar os meios ou métodos no cotidiano da sala de aula. D. A crescente complexidade social demanda adequar fins e meios da escola às exigências para inserção no mercado de trabalho, o que se consegue por meio da gestão da qualidade total.
Ou cumpre reconhecer que o meio de gerir democraticamente a escola, em sua estrutura administrativa, assegura o fim de uma formação para a democracia na estrutura didática. 3 minutos. Vamos que eu estou acompanhando as mensagens para a gente ver as respostas, gente. Mais 1 minuto só. O meu não está abrindo o chat. Então fala. Eu vou na E. Tá bom. Tá. Eu também vou na E. Então vamos ver. Então vamos lá. Então o pessoal está entre a A e a E. Então vamos ver se tem algum erro na B, na C e na D. O sono, desculpa, gente. Mas eu tomei um chá errado hoje, porque eu achei que eu não ia conseguir dormir, tomei de camomila com erva cidreira, pensa. Por isso que eu tô abrindo a boca até aqui. Mas vamos lá. Aquele dia eu tomei de pó de guaraná com um monte, né? E aí eu show brisando, mas vamos lá. Vamos lá, entre A e A e, vamos ver. O que ele está perguntando? Olha lá. A relação entre meios e fins em educação assume múltiplas formas e perspectivas. No contexto da gestão democrática. É só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Vamos lá. No contexto da gestão democrática, é correto afirmar que, vocês estão entre A e aí, né? O B, olha lá, os fins justificam os meios, ou seja, a importância reside nos objetivos didático-pedagógicos da escola, que são autônomos ante os meios aplicados pela estrutura da gestão? Não, né, gente? Seria mais que o contrário. Seria um conjunto em tudo, não que um é primeiro, outro é depois. Assim. Fins são determinados na esfera da gestão escolar pela Secretaria da Educação em conjunto com a diretoria e a coordenação da escola, enquanto cabe aos professores trabalhar os meios ou métodos no cotidiano da sala de aula. Não, também. Que não, conjunto?
os professores também participam dessas decisões. Mesmo porque a gente que está lá a gente que está vendo o que precisa e o que não precisa, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado, quais os problemas que tem, quem vê é o professor. A gestão, ela olha, claro que ela olha, ela está ali para auxiliar, mas quem está ali no meio é o professor. Então, não é eles que vão determinar as coisas para a gente, é nós em conjunto que vamos. Claro que algumas coisas que nós fazemos são determinadas pela Secretaria da Educação, tal, mas está tudo pautado na lei, não é algo que eles querem que a gente faça porque eles querem, e o que cabe à escola é decidido em conjunto, não é a gestão que determina, né? Pelo menos não deveria, né? Democraticamente é o conjunto. A gente sabe que cada escola vive uma realidade. Ó, a crescente complexidade social demanda adequar fins e meios da escola às exigências para a exerção no mercado de trabalho, que consegue por meio da gestão da qualidade total. Mas o que o cara está perguntando no contexto da gestão democrática? O que tem a ver com as exigências para exerção no mercado de trabalho? Tem nada a ver. Entendeu? Como eu sempre falo para vocês, teve dúvida na questão, volta lá para saber se o que o cara tá perguntando. E aí eu vou pôr a resposta e a gente vê junto qual que é a certa. Ah, uai. Vamos lá. O que ele está perguntando? Ai, meu pai. Aqui. No contexto da gestão democrática, que os meios didáticos e administrativos precisam ser dispostos de modo coerente com os fins educacionais, não foi o que a gente conversou? Ou seja, ser comprometidos com a liberdade e a formação de autênticos sujeitos históricos, porque este é o objetivo da democracia educacional. Agora vamos ver o que está errado na E, porque eu também fico em dúvida, eu acho normal, eu não gosto que ninguém fique chateado, a gente tem que ver onde a gente está errando. Olha lá, na gestão democrática, no contexto da gestão democrática, cumpre reconhecer que o meio de gerir democraticamente a escola em sua estrutura administrativa assegura o fim de uma formação para a democracia na estrutura didática? Não, não assegura. E por que não assegura? Porque a sua estrutura administrativa, ela não tem a função de assegurar a democracia na estrutura didática. Quem vai fazer isso vai ser o professor. Vai ser a parte pedagógica, não a parte administrativa. A parte administrativa da escola ela é extremamente importante, mas é a parte pedagógica que vai garantir aos estudantes a democracia ali ensinada. Ensinada tanto na prática do professor decidindo coletivo junto deles, o que seria melhor, dando autonomia para eles, que a gente falou do Grêmio e do Conselho Escolar da nossa rede, que existe, e que é importante demais a participação de mais professores no grupo, porque eu não sei tudo, e juntos a gente vai aprendendo também. Mas quem errou essa, entendeu por que errou? Pode falar, gente, tem que ter vergonha. Porque se você não entendeu, você tem que falar também, não, mas eu acho que está certa. E aí eu vou tentar ver uma forma, ou alguém que está aqui junto, como a gente já discutiu, uma forma de você entender. Que é hora de errar agora. Lembrando que faltam 2 semanas para a prova. 2 não, 3 semanas. Semana que vem mais 3 autores e na outra revisão. Quem quer falar? Então a gente vai para a próxima.
Questão desse ano, Peruíbe. Essa eu achei mais difícil, essa eu errei. Do que a outra. Vitor Paro afirma que não é possível conceber uma educação pública de qualidade sem levar em consideração os fins sociais da escola, o que significa educar para A, futuro, B, a democracia, C, a vida, D, o presente e a paz. Que gente! Estão deixando todo mundo com sono, né? Fica não, gente. Vamos acordar. Bora, vamos responder a questão. Eu tô querendo abrir minha boca e dormir. Não, vamos parar. Vamos lá. 2 minutos, vamos. Vamos responder. Começa a abrir a boca e dar risada agora. Oh, meu pai. Eu vou de D, de dado. Será? Isso que eu falei assim, eu tomei um chá, eu percebi que eu fiquei meio zonza. Aí comecei a estudar um pouquinho de inglês no meu aplicativo. Aí fiquei ali estudando, acho que fiquei estudando meia hora hoje, fora de manhã. E aí eu comecei a me dar um sono. Aí eu falei, Senhor, deixa eu comer um chocolate, não adiantou nada. Então, gente, pó de Guaraná, lembrando que é excelente. Nossa, excelente. Eu vou tomar 2 vezes, igual eu tomei na prova de pele. Bem antes de começar a prova de manhã. Aí eu vou tomar um café de novo na padaria próxima que tiver lá. Meter pó de Guaraná dentro. Dessa vez eu vou tomar café. Não vou tomar chá. Tomar chá de manhã e café antes de fazer a prova. Você vai fazer aonde, Thaís? Eu acho que é no Vila Rosália. Amanhã eu olho na Funesp, é melhor. Eu não gosto muito de ler aquele diário, não. Toda confusa. Mas eu acho que é no Vila Rosália que eu vou fazer. É uma escola tão pertinho de casa, mas me É manda. por... é por ordem alfabética. É, Você vai ver que na sua sala vai ter um monte de Ana Paula. Na minha sala vai ter... Não sei se vai ser tanta Thaís, porque a minha prova é diferente. Mas quando eu fiz a prova passada, só tinha Thaís na minha sala. Ô, Senhor. Vamos lá. Bom, a gente colocou a B e a D. Aqui não tem jeito. Tem que passar logo a resposta e a gente... caramba. Raquel. Eu ia na vida, aí eu falei, meu, Raquel. vou no presente, que caramba. Pode falar, Raquel. Eu achei tão lindo a vida, eu pensei, não é possível, né? Já que é democracia, pessoal. Tá vendo? Se eu fosse pela minha lente bonita, eu tinha acertado. Mas não é pela democracia. A democracia é para a vida, porque nós vivemos num país democrático. Tá vendo? Olha tá, só, eu ia acertar, porém eu errei. Não, eu errei também, eu coloquei democracia. Eu fui certeira na democracia, mas depois quando você... O que significa educar não é para a democracia mesmo. Educar é para a vida. É para saber viver em sociedade. Eu falei, gente, eu dei a dica.
Gente, já perdeu um Pois é. ponto aí, hein? Por isso Lágrimas. que eu tenho que refletir antes de... Não é já... reflete antes de responder a questão. O que ele está perguntando? Reflete. Porque eu não refleti, eu respondi igual vocês. Coloquei democracia. Falei, vixe, Ô, errei. Thaís, por favor, explica de novo por que a certa é a C, educar para a vida. Porque para viver, nós vivemos num país democrático, não é? Sim, E aí a gente, quando educa um aluno, não é para ele viver a vida dele, ele viver bem, sim. não é isso, ó. Quando eu volto aqui, ó, vamos lá. Aqui. Cadê? Aqui, ó, quando ele fala, ó, o autor enfatiza a necessidade de promover a participação ativa dos estudantes na gestão escolar e na tomada de decisões, contribuindo assim para a educação mais cidadã e comprometida com a formação de indivíduos conscientes e engajados na sociedade. E quando nós temos esse comprometimento, a gente não está educando essa pessoa para ela viver a vida dela. Não adianta nada ela viver para a democracia, ela viver isso, e ela não ter autonomia para fazer as coisas da forma como ela quer que seja. E se você olhar nos escritos dele, adivinha quem tem lá que eu esqueci de colocar? Paulo Freire. Se você olhar lá, tem vários dizeres de Paulo Freire. Vários recortes, mas eu esqueci de pôr, gente. E o Paulo Freire também não fala sobre isso, sobre uma educação reflexiva para o indivíduo poder também viver a vida dele da melhor forma possível. Esse é o verdadeiro sentido da educação. Entendi, tá certo. Obrigada. Não, imagina. Mas na hora que eu respondi a questão, eu não pensei isso. Eu coloquei democracia. Não estava prestando atenção. Não, nenhuma. Nenhuma. E aqui, nesse livro da Lucilena Saceron, não é um livro, desculpa, é um artigo, que ela vai falar da alfabetização científica. E aí, não é só sobre o aprendizado de conceitos científicos, mas sim do desenvolvimento de habilidades e atitudes que permitam os indivíduos compreenderem e participarem de questões científicas e tecnológicas no seu cotidiano. E aí são diversas perspectivas, né? Que inclui abordagens teóricas, metodologias de ensino e os desafios enfrentados pelos educadores e alunos. E aí, esse desenvolvimento da alfabetização científica é para que desculpa, gente, é para que haja um desenvolvimento de uma cidadania informada e crítica. E aí eu bato na tecla de novo. Todos eles, todos os autores em si, construtivistas ou não, eles falam muito sobre essa questão reflexiva que você tem que fazer com os alunos, né? E é interessante que quando ela fala aqui que não é uma alfabetização com memorização de fatos, então sempre está criticando muito o método tradicional. E aqui ensina em si os alunos a questionarem, explorarem, compreender os processos e métodos científicos. E aqui, quando ela fala dessa alfabetização científica, não é uma alfabetização de ler e escrever, tá, gente? Aqui vai abordar ciência, história, geografia. E ali, sim, vai ter aspectos tecnológicos que nós temos que trazer para as crianças. E aqui ele fala que o objetivo maior é desenvolver um pensamento crítico e a capacidade de tomar decisões relevantes, que também fala Paulo Freire, né? Eu gosto muito dele. O artigo busca oferecer uma visão abrangente sobre esse conceito, explora as dimensões teóricas e práticas e destaca a
o tipo de educação para a formação de cidadãos conscientes e participativos. E aí vai falar, né, de uma sociedade cada vez mais influenciada pela ciência e tecnologia. Aí tem as palavrinhas-chave, que é um pouquinho de tudo que a gente falou. E o QSN? Gente, eu adoro o QSN. E aqui ele fala, QSN, ó, ressaltamos que a rede municipal, está lá no fundamental, ó, de ensino, propõe a alfabetização na perspectiva do letramento, com o objetivo de assegurar a aprendizagem dos educandos, respeitando os tempos de vida, suas potencialidades e considerando suas singularidades na construção dos saberes e das identidades, ampliação da autonomia e das culturas. Ademais, é preciso estimular o levantamento de hipóteses, a curiosidade, a elaboração de perguntas, a exploração, a vivência e o contato com diferentes recursos no processo de ensino-aprendizagem. Gente, de verdade, ler. Pega o QCN para ler, pelo menos as introduções de cada um deles, sabe? O introdutório é interessante ler ele inteiro, é muito legal. Mas o infantil fundamental, é legal vocês lerem os introdutórios de cada capítulo, porque vocês vão ter uma noção de como é que nós fazemos a elaboração da aula, quais são as aprendizagens necessárias. Vamos lá para a pergunta. Espera só um minutinho, gente. Filhos e seus desafios, né, gente? Vocês não reparam. Vocês viram que é uma questão de Rio Claro de novo. Vamos lá, refletir, ó. Dentre os eixos que propõe Sacerão e Carvalho a respeito da alfabetização científica, está a compreensão da natureza lá das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Esse eixo, no âmbito do ensino de ciências nos anos iniciais do fundamental, deve ser trabalhado de modo a apresentar a ciência como fonte de verdades permanentes e conquistadas no mundo. B. Pautar o caráter humano e social inerente às investigações científicas. C. Compreender a ciência como um conhecimento objetivo superior ao das humanidades. D. Substituir as crenças pessoais e religiosas dos estudantes pela fé científica. E E. Desvincular o desenvolvimento científico e tecnológico das consequências de seu uso. Lembrando que tem umas que é ridícula, né? Essas daí vocês já tiram. 3 minutos. Ó, quando você for ler a questão, às vezes a resposta está na própria questão.
volta e lê de novo a questão. Mais 1 minuto só. Ai, Senhor Jesus. B. Meu chat não abre de jeito nenhum. Não, tem problema não, Ana. Pode falar. Não tem erro comigo não, Ana. Ainda mais hoje que eu tô meio brisada, tudo chato, tudo Nem sossego. tem mãozinha para levantar, nada. Eu tô num sossego aqui, que só Deus. Ver se eu tomo chá antes de ir pra escola, pra eu ficar nesse sossego também. Ai, Deus. Às vezes eu tomo um pó de Guaraná pra ter mais energia na escola, sabe? Eu tava tomando pó de guaraná à noite, eu sou louca, e eu não tava dormindo bem. Não, doida, não pode não. Eu tomando de manhã, às vezes fico sem sono de tarde. Por isso que eu tomo de... Eu chego em casa, eu tomo de camomila com erva cidreira pra dar uma baixada. Se eu também Cidreira eu sempre tomo à noite, mas aí deu a louca, eu tomei umas 2. Ontem mesmo eu tomei pó de guaraná. Eu até que dormi, mas quando foi 1 hora da manhã, eu acordei parecendo que era 8 da manhã. É isso aí, amiga, que acontece. Já fez isso comigo também. Quando fiz a prova, eu fui dormir 2 horas da manhã. Extremamente acelerada que eu tava. Isso que tem que tomar cuidado, porque não pode, né? Às vezes tem algum problema, não pode tomar, não. Não vou usar. Perigoso. Eu tomei hoje de manhã, pra dar um up. E amanhã de manhã, pra me acordar, eu tenho que tomar de novo. Mas vamos lá. Ó, a resposta tá no começo da questão. Vou ler de novo. A respeito da alfabetização científica, está a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Aí ele faz a pergunta. Esse eixo, no âmbito do ensino de ciência, nos anos iniciais do fundamental, deve ser trabalhado de modo a... Tem muita gente que colocou a e a B. Né? Então, vamos ver os erros da C, D e E. Compreender a ciência como um conhecimento objetivo superior ao das humanidades? Não. Olha lá no começo, na questão. Está a compreensão da natureza da ciência, dos fatores éticos e políticos, ou seja, dos fatores humanos que circundam a sua prática, ou seja, as duas coisas junto, não separado. D. Substituir as crenças pessoais e religiosas dos estudantes pela fé científica? Não também. Eu não posso jamais falar para uma criança que é testemunha de Jeová que não faz a transfusão de sangue, porque no caso eu acredito nisso. Um exemplo, tá, gente? Falando que isso é cientificamente comprovado, que pode, jamais a gente pode questionar a fé, mesmo porque a escola é laica. A escola sendo laica, já está aí. A gente jamais pode fazer menosprezar, nem supervalorizar nada que seja na questão religiosa. Qualquer questão que tiver isso está errado. E desvincular o desenvolvimento científico e tecnológico das consequências de seu uso. Como que eu vou desvincular o desenvolvimento científico do seu uso? Não tem sentido essa questão. Sendo que nós, falando do letramento científico, estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos vinculando a necessidade dessa tecnologia na nossa prática e na nossa vida. Agora já vê se está certo a B ou a A, e aí eu mostro a resposta
Ah, não aguento. Oi, tudo bem, boneca? Oi, lindinha. Que bom. Tá cada dia mais linda, hein? Obrigada. A resposta, Senhor da Glória, ajuda eu. É a B. Por quê? É pautar o caráter humano. Olha lá os fatores éticos e políticos juntos, e social inerentes juntos dentro das investigações científicas. Porque apresentar a ciência como fonte de verdades permanentes e conquistadas no mundo, não é permanente a ciência, gente. A ciência, pelo contrário, ela é impermanente, está toda hora mudando, toda hora se descobre alguma coisa nova, toda hora o desenvolvimento tecnológico está cada vez mais avançando. Se tem algo que não é permanente, é a ciência. Quem errou entendeu por que errou? Tá. Thaís, mas essa palavra inerente, ela dá a ideia de algo separado. Por isso que eu não coloquei essa, que eu achei que pautar o caráter humano e social inerente às investigações científicas. Mas é Não sei. Eu exatamente só o coloquei contrário. errado porque eu sei que a palavra inerente significa separar, algo separado. Não sei que Vamos ver agora. eu não sei que raciocínio é esse que eu usei, mas Não, vamos ver agora. Eu não sei tudo. Eu vejo agora. Não, que eu vou mostrar. Peraí. Deixa eu tirar aqui e aí a gente olha junto, que aí a gente aprende junto. Que vocabulário é algo que, para mim, como eu vi pelo contrário, quer ver? Olha lá, inerência, estão vendo? Que existe como um constitutivo ou uma característica essencial de alguém ou de algo. Olha lá, que só existe em relação ao sujeito a uma maneira que se... Vamos ver outras partes. Outro dicionário. A gente vê junto, tá aprendendo? Olha lá, que está ligado de forma inseparável ao ser, ou seja, que está junto. É aquilo que está intimamente unido e que diz respeito ao próprio ser. Aprendeu uma palavra nova hoje, Vânia. é algo. Oi? Aprendeu uma palavra nova hoje. É o contrário, então, do É que o eu contrário. fiz confusão. Sim. Nossa, mais uma questão que eu ia errar no concurso. Meu Deus. Não, tem que ver isso. Mais uma palavra, eu já vejo o contrário, mais uma palavra nova que eu aprendi. Ainda bem que está sendo aqui, né? Que nem você falou, é melhor agora do que na hora da verdade. E eu vou te falar, viu, amiga? Já tive amigas que estudaram junto comigo, acertava muito na hora e quando foi o dia da prova, errou tudo. Nossa, Isso não significa nada. Isso é prática. Prática a gente vai alcançando aos poucos, a excelência. tá certo. Obrigada, Thaís. Nada, mas isso daqui, Vânia, eu sou grata porque, como eu fiz os TCCs, eu pegava muito sinônimo de palavra para mudar os textos. Ah, sim. Entendeu? Sim. E aí, quando a gente vai modificar um texto, a gente vai pegando os sinônimos de palavras, é técnica, tá, gente? Eu tenho várias. E aí, você vai aprendendo palavras novas. Por isso que eu falei que era junto. Porque Entendi. eu pegava bastante. Ah, tá certo. Tem mais uma, vamos lá. Não é para ficar triste, porque eu errei muitas questões de inglês naquele aplicativo que eu estava, mas eu fui a fileira. Até eu acertar, não parei. Eu sou dessas. Enquanto eu não acertar, não paro. Peruíga lá, desse ano. Sacerão e Carvalho afirmam que uma pessoa alfabetizada científica e tecnologicamente compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias refletem a sociedade. O documento Currículo Paulista
propõe o letramento científico como princípio orientador da área de ciências da natureza, o procedimento da, mesmo aqui sendo currículo paulista, lembra que não é tão diferente do nosso, tá, gente? E nem do que o autor pensa. A hipótese científica, que tem gente que não está conseguindo ver, né? Desculpa. B, crítica. C, responsabilidade social. D, investigação. Ou E, experimentação. Eu não vi o seu negócio, Pamela, na mensagem, desculpa. Eu vi agora, perdoe. Olá. Ai, preciso de mais um minuto. É isso aí que eu já ia explicar, ô Senhor da Glória. A pessoa às vezes é acelerada. Essa eu não lembro se eu acertei ou se eu errei. Eu acho que eu errei essa daqui também. Nossa. Lembra que eu falei desses vídeos todos que eu mais errei do que eu acertei, porque não está fácil. Para mim, eu achei que está bem difícil. Os autores são muito diferentes do concurso passado, né? Então, vamos lá. Bom, vamos voltar aqui, o pensamento do autor. Vamos voltar lá, antes de responder a questão. Vou voltar lá. Tem palavras-chave: alfabetização científica, educação em ciência, ensino de ciências, aprendizagem científica, pensamento crítico, cidadania informada, educação contemporânea, abordagem teóricas, metodologias de ensino, participação da sociedade, desenvolvimento de habilidades, atitudes em relação à ciência, questões científicas e tecnológicas, temas científicos controversos. Vamos lá. Tem alguma palavra aqui que a gente falou lá como princípio orientador da área de ciências da natureza? Vamos lá, vamos ver o que vocês colocaram primeiro. Alguns colocaram. A maioria colocou D, né? D, investigação. Vou colocar F. Ah, fudeu. Eu não tenho nem ideia. Ó, Faltei o nessa aula. Capomel colocou, nesse sentido seria B. Por quê? Porque hipótese científica o aluno ainda não tem. Hipótese científica quem vai ter é o aluno de mestrado, porque ele estudou e ele está vendo na prática. Ele vai ter uma hipótese. Ó, responsabilidade social como princípio orientador da área de ciências da natureza, não seria esse o princípio orientador. Por que que não seria? Porque a ciência, ela nos mostra a nossa capacidade de pensar, de refletir. Quando eu falo para o aluno,
que eu estou ensinando física, um exemplo, para vocês entenderem, não tem nada a ver com os nossos aqui, é um exemplo. E eu estou ensinando para ele que o princípio das leis de Newton, eu estou mostrando para ele como que é na prática aquela força da primeira lei de Newton, que é ação e reação, que quando eu bato, a mesma força que eu emito no lugar onde eu bati, volta para mim. Então, eu estou fazendo com que ele reflita sobre como as coisas acontecem dentro daquele princípio. Então, por isso que não cabe a letra C. A D, até seria uma investigação, porém, o princípio orientador não tem como investigar uma coisa que eu ainda não sei. Que eu ainda não conheço. E muito menos experimentar. Porque o princípio orientador da ciência em si é o pensamento crítico, gente. E ali seria B, o crítica. Seria, essa questão para mim caberia o pensamento crítico, para deixar mais lógico ainda. Quando fala o procedimento da crítica, é porque não é a crítica no sentido de eu criticar alguém, mas a crítica no sentido de eu refletir sobre algo. E ali, elaborar uma opinião sobre aquilo, para que eu possa estar sempre aprendendo. Não, porque sondagem, a investigação que ele fala aqui, é você investigar os procedimentos da ciência em si, como é que acontece, ou não aqui. Porque aqui a ciência a gente está falando da parte de ciências em si, história e geografia, que eles estão entrelaçados, eles estão juntos, né? Por isso que eu acho que não seria a sondagem. A sondagem está mais ligada à questão avaliativa, né? Posso estar errado, quem tiver uma opinião diferente pode falar também, que eu acho que contribui demais para o grupo. Eu nem coloquei a resposta, foi falando, né? Eu errei essa também, tá, gente? Ó, eu falei, eu muito mais errei do que acertei. Lembrando que o concurso, ele tá ali para tentar contratar as pessoas sem indicação de ninguém, que sejam capacitadas principalmente na questão da reflexão, pessoas que saibam refletir, pessoas que conheçam um pouco da área. Isso não significa que se porque você não passou, você não conhece a área, não é isso. Tudo existe técnica, foi isso que a gente fez nesses 5 meses. Foi tentando te auxiliar para que você fosse cada vez mais capacitado para responder questão. Porque eu conheço professoras maravilhosas, muito melhor que eu, 1000 vezes, que não conseguiu passar, porque não tinha técnica necessária, mas não porque não tinha conhecimento. Mas é uma forma de igualar todo mundo, colocar todo mundo como igual. O concurso, né? Ele foi feito para isso, para que a gente não entrasse pessoas, como a gente sabe que entra, indicadas. E aí a gente vai aprendendo, tudo na vida tem técnica. Eu mostrei uma, que eu também, assim, estou aprendendo também a como ensinar, mas é a forma como eu consegui passar, foi fazendo os exercícios, refletindo por que eu errava, tentando entender o porquê o pensamento de cada autor, e ali fazendo muitos exercícios, muitos mesmo, eu já mostrei em várias aulas quantos eu fiz, que eu fui conseguir passar. Mas em nenhum momento eu desqualifiquei ninguém que não passou. Pelo contrário, foi porque não tinha a prática de estar fazendo prova, que é só com o tempo que a gente consegue. Eu não passei nem na USP, nem na Unicamp, tá, gente? Prestei as duas e não passei.
Prestei 2 vezes só consegui passar no federal, depois de muitos anos, todos os anos fazendo prova para conseguir passar. Mesmo assim, perdi o dia da matrícula. Não consegui fazer. Então, é questão de estar sempre praticando. E assim, faz que nem eu. Eu tenho muita dificuldade no inglês. E eu estou estudando todo dia, sem cessar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu sou muito disciplinada, é estudar o que eu tenho dificuldade. Leitura. Quem não tem o hábito de ler, começa a ler, porque você vai adquirindo vocabulário. Isso aí eu falei para você alguns anos atrás, né, Vânia? Além de ler artigo, o hábito de ler artigo vai fazendo que a gente vai ganhando cada vez mais vocabulário. Como eu não tenho muito vocabulário no inglês, é péssimo o meu vocabulário, eu estou fazendo todos os dias exercícios de vocabulário e de leitura rápida, e eu estou avançando. E aí você também vai avançar, conforme você vai criando o hábito de estudar. Eu sei que para algumas pessoas essa aula foi extremamente difícil, mas aos pouquinhos, fazendo exercício, pegar essas 3 semanas, criar o hábito de estudar pelo menos 20 minutos por dia, vai te alavancar. Eu sempre posto. Esses dias eu até printei, ó, falar aqui agora, porque eu sou dessas, eu falo que eu sinto, tá? Às vezes eu não tenho muito filtro, as meninas falam, mas eu falo o que eu sinto. Ó, ler 20 páginas por dia é 30 livros por ano. Economizar R$ 10 por dia é R$ 3.650 por ano. Correr 1 quilômetro por dia é 365 quilômetros por ano. Pequenos hábitos são subestimados. Pequenos hábitos de todos os dias estudar um pouco, você vai chegar muito longe. Então, é assim. Falta pouco para a prova. Quem ainda está com muita dificuldade em alguns aspectos, vai estudando um pouquinho todos os dias, que no dia da prova você vai estar melhor preparado que muita gente que nunca estudou. Eu conheço várias que vão prestar também, e não pegou num livro na mão. É um pouquinho todo dia. Pega as palavras-chave, um pouquinho, pega desde o comecinho. Não precisa rever a aula, que é cansativo demais. Cada aula tem 1 hora e meia, 2 horas, né? Pega os slides que eu postei lá no grupo, rever um pouquinho, não precisa imprimir, peste. Pega, olha, pega no celular mesmo, usa o recurso que você tem. Aquele gordinho maravilhoso, o Sérgio Cortella fala, não é fazer com o que você não tem, é fazer o melhor com o que você tem. Eu nunca esqueço da palestra dele que ele fala, a minha mãe, quando chegava da faculdade, falava, meu filhinho, mamãe vai fazer um macarrãozinho para você. Ela ia lá, fazia um macarrãozinho, que ele é descendente italiano, né? E ela colocava um tomatinho cereja cortado em 4 partes por cima. Ela fazia o melhor com que ela tinha, para oferecer o melhor para ele. Então, o que você tem hoje é só um celular, estuda só pelo celular. Isso não tem que ser um empecilho. Entendeu? Eu não tenho várias provas, eu não tenho tanto tempo para estudar para a prova que eu vou fazer agora. Eu estudo pelo menos 15 minutos por dia, todos os dias de inglês, para eu estar melhor preparada quando chegar ao fim da prova, para chegar na prova. Isso não significa que eu vou passar, mas eu vou estar muito mais à frente que muita gente que não está fazendo nada. Gente, ó, a outra prova foram 16 mil pessoas. Pode colocar metade. Metade nunca pegou no livro para estudar. Nunca, eu garanto isso. Então, não é para desanimar, é para você pegar o que você tem hoje. O recurso é esse, é 15 minutos que eu tenho por dia. Todos os dias eu estudo nos meus 15 minutos da escola. Eu estou lá comendo a minha maçã, porque senão eu perco a voz. Eu como a minha maçã e estudo os meus 15 minutos. Lá eu sou conhecida como professora da maçãzinha. E ali eu tô com a maçã, como eu não tenho amigas para conversar,
Se tivesse, eu estaria conversando, né, gente? Eu sou fulano. Mas eu pego os 15 minutos e fico ali estudando. Parece pouco, mas lembra que é de gotinha em gotinha que a gente enche o copo. Já dei a dica do que concurso várias vezes. Chegava uma hora que, quando eu estava estudando para o concurso, que meu cérebro já estava tão desgastado que eu não conseguia mais ler. Então, eu só conseguia fazer exercício. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque nos exercícios você vai vendo onde você está errando. Ai, Raquel, tô com tanta saudade de você, mano. Queria tanto você na minha escola. Você faz tanta falta. Esses dias eu coloquei uma música, eu lembrei do dia que a gente colocou aquela música Carolina, Carolina, para as meninas, lembra? Foi tão legal. Ai, eu tô mó falta você faz, Raquel. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar aqui a gravação. E aí, ai, eu falando um monte de coisa, eu vou postar no YouTube. Eu sou terrível. A aula só fica maior. Mas desculpa, tá? Eu tô aprendendo também. E aí a gente Tchau, vai... Thaís. Tchau, gente. Obrigada, Thaís. Obrigada pela aula, obrigada por mais essas palavras aí agora finais.